levanta para a gente fazer uma oração, por gentileza. Orar é sempre bom, nunca é demais, extremamente necessário e bem-vindo. Orar é a gente se comunicar com Deus. Orar é, como foi falado aqui, é convidar Jesus a estar conosco. Amém? Senhor Jesus, cada um aqui, Senhor, tem uma casa e muito provavelmente todos têm outras pessoas junto a elas, que eles chamam de família. Aqui também é uma casa maior. É uma casa, Senhor, onde essas famílias se encontram. E assim como na casa deles, tem um pai, tem uma mãe, ou tem um marido, ou tem uma esposa. Aqui nós nos apresentamos como filho, porque aqui tem um pai. E esse pai é o Senhor. E nós queremos, Senhor, elevar ao Senhor toda a gratidão que nós temos por quem o Senhor é. Não só pelo que o Senhor já fez e vai fazer, mas principalmente por quem o Senhor é. Nós queremos, Senhor, nessa noite, te entregar todas as áreas da nossa vida, para que o Senhor, pela sua graça, bondade, misericórdia e compaixão, receba-os e comece a falar conosco nessa noite, de forma que o Senhor ainda nunca falou com cada um de nós, Senhor. Nós queremos te ouvir, ó Deus, e nós estamos batendo a porta para que o Senhor abra, para que possamos entrar e em família possamos conversar com o Senhor, ceiar com o Senhor. Senhor, eu apresento a vida de todos os meus irmãos aqui, Pai, para que o Espírito Santo venha convencê-los do seu amor, porque eu não consigo, Senhor, convencer ninguém, mas o teu Santo Espírito, segundo a tua palavra, é quem convence. E eu apresento e declaro, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Tenha liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Nós queremos entregar aos seus braços a nossa vida, para que o Senhor venha fazer o que precisa ser feito, e não exclusivamente o que queremos que seja feito, porque nós não temos todo o entendimento, mas o Senhor sabe o ontem, o hoje, conhece o nosso amanhã. Eu te agradeço, Pai, e seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Jesus e sentar? Glória a Deus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Meus amados, de vez em quando agora nem tanto, mas já houve uma época da minha vida que eu trabalhava em viagem, e eu ficava uma semana, 15 dias para fora. Eu me lembro que eu trabalhava na maior rede de supermercado aqui de Mato Grosso, e eu precisei fazer um trabalho em Rondonópolis, na inauguração do Shopping Center de Rondonópolis. E eu fiquei 45 dias lá em Rondonópolis. Gente, se no 5º dia eu já estava com saudade, até chegar nos 45 eu já estava morrendo de saudade. E eu me lembro quando eu cheguei em casa, e eu morava na Vargem Grande nessa época, quando eu cheguei, a minha esposa, o sorriso que ela deu, o abraço que ela deu foi tão cativante que eu nunca esqueci. Onde eu quero chegar com isso? Nós estamos falando de casas. Nós falamos que aqui é uma casa. Nós falamos que aqui tem um pai. Nós falamos que nós somos irmãos. E aí eu confesso para vocês, não tem coisa melhor para um pastor, para um presbítero, para a bispa, e eu falo em nome dela, e para um apóstolo, quando a gente vê pessoas voltando a casa, estando aqui presentes junto a nós. É aquela sensação maravilhosa assim, ó, meu filho voltou, meu filho está aqui. Isso não tem preço. Glória a Deus. Amém? Amados, eu quero que você abra a sua palavra lá em Mateus, no capítulo 4,
no versículo 23 e 24. E eu vou acompanhar com vocês aqui no telão. Mateus 4, 23 e 24. Glória a Deus. Mateus 4, 23 e 24. A palavra nos diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre os povos. A sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometido de várias enfermidades e tormentos. Próximo. Quais são eles? Os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E Jesus os curava. Coloca aí para mim também Mateus capítulo 8, 1 e 3. Mateus capítulo 8, 1 e 3, por favor. Quando ele desceu do monte, falando de Jesus, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da sua vontade, pode purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Só até aí, meus irmãos. Só até aí, meus irmãos. Meus amados, eu vou precisar, na noite de hoje, de uma atenção diferenciada de todos vocês. Todos nós aqui temos famílias. E todos nós conhecemos pessoas que estão passando por algum tipo de enfermidade, por algum tipo de doença. Infelizmente, essa é uma situação que o demônio gosta de atuar, porque ele desestrutura a nossa base familiar, ou melhor, ele tenta desestruturar a nossa base familiar. E fazendo uma leitura do livro de Mateus, quando eu comecei a fazer uma reflexão sobre isso, e eu sempre estudo perguntando, eu fiz a pergunta: Senhor Jesus, o Senhor gosta mesmo de curar pessoas? Porque às vezes não parece, não que eu esteja duvidando, é a minha forma de conversar. Falei: Senhor, você gosta mesmo de curar pessoas? Me mostra isso. Aí ele falou: então vai lá em Mateus. Vai lá em Mateus, nós já lemos aqui no capítulo 4, um item. Nós lemos agora no capítulo 8, um item. E aí, ele foi me respondendo como se fosse uma metralhadora. Ele falou: Márcio, vai no Mateus 8 e 5, Jesus curou o servo do centurião. Mateus 8, 14, Jesus curou a sogra de Pedro. Mateus 8, 16 e 17, Jesus curou a todos e expulsava demônios. Mateus 9, 1, Jesus cura o paralítico em Cafarnaum. Mateus 9, 19, Jesus cura uma mulher enferma há 12 anos. Jesus 9, 23, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Mateus 9, 27, Jesus cura 2 cegos. Mateus 9, 32, Jesus cura um mudo. Mateus 9,35, Jesus ensinava, ele volta a falar a mesma coisa, ensinava, pregava o evangelho e curava todas as doenças. Todas as doenças. E por várias vezes a palavra fala que ele curava todas as doenças. Muitas vezes a nossa fé é tão pequena que nós não conseguimos lidar sequer com uma pequena dor de cabeça. Enquanto muitos estão passando por situações como por exemplo, um CA avançado, e essa pessoa está cheia de esperança, muitas vezes nós estamos com um cravo e reclamando. E eu quero falar aqui para vocês 4 tipos de doenças que
infelizmente, estão no meio da nossa sociedade. Primeiro, e falava que Jesus curava e curou esse tipo de doença. Primeiro, as doenças espirituais. Ela fala que Jesus expulsava os demônios, e não eram poucos. Quer dizer então que existem doenças espirituais? Sim, existem doenças espirituais. E não são poucos. E ela se manifesta de algumas formas. Uma delas, através dos vícios. Um dos prazeres do inimigo, meu irmão, é fazer você ser escravo de um determinado vício. Porque ele fica lá sentado naquele, se é que a gente pode dizer, vou falar uma cadeira ardente, só vendo você se consumir e você se automutilar, e cada vez mais você enfiando nesse mundo de vícios, que para quem sabe o que é difícil de se lidar. Com propriedade, irmãos. Para quem tem parente que já esteve ou está no vício, é difícil. É difícil para um pai receber a notícia que seu filho está usando entorpecente. E ainda mais a antiga geração, que não tinha tanto acesso a esses medicamentos que só nos trazem morte. E não é só isso. Quem aqui já teve experiência de ir dentro de uma boca de fumo para tirar o seu irmão? Irmão de sangue eu estou falando. E as pessoas te ameaçarem. E as pessoas falaram, só vou liberar ele se você me liberar tantos em dinheiro. E correndo risco, porque lá todo mundo fica armado. Então o vício é uma das coisas que o diabo tem prazer em nos amarrar e nos fazer doentes. Existe uma outra área, irmãos, que de certa forma pode ser associada a um vício, mas é um hábito tenebroso, que está na área da sexualidade. É o prazer compulsivo de não ter o controle sobre si mesmo e expor a quem, quando, onde bem quiser, como se o corpo fosse apenas um objeto. E acredite vocês, em relação às mídias, a área que mais dá dinheiro para quem vive disso. Não a pessoa do ato, mas quem está por trás disso, quem faz a edição, quem faz aqueles programas. Muitas vezes, irmãos, uma mulher se sujeita a fazer sexo com N pessoas e ainda diz que está sentindo prazer. E a mesma coisa são os homens, que num simples olhar para uma pessoa, os dois já se comunicam, e através daí já se fazem uma aliança para mais tarde. E o diabo está roubando casamentos, famílias, dessa forma. E a palavra fala, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar e orar, porque famílias estão sendo destruídas também por esse hábito, por esse vício. Um outro fator que o diabo gosta muito, roubo. Ah, pastor, mas desse aí eu estou livre, né? Quem desde criança não sumiu com uma caneta? Alguns iam lá no mercado pegar um chocolate. Alguns alteravam uma planilha, já mais adulto. Alguns levavam coisas indevidas do trabalho. Eu trabalho num ambiente que, curiosamente, quando é no início do ano, a resma de papel, o consumo de resma de papel é 4 vezes maior. Por quê? Porque os próprios funcionários acham que tem direito de levar para entregar na escola do filho.
E esse hábito parece que virou uma cultura. Ah, mas é só uma resma de papel, custa o quê? 25, 30 reais. Parabéns. E ele utiliza, irmão, principalmente a esfera mais adulta em relação a isso. E às vezes nós contribuímos, inclusive, para isso. Quer ver uma forma de um roubo que muitos, inclusive crentes, fazem e não observam? Vou fazer um gato lá em casa. E eu não estou nem falando de gato de energia. Eu não estou nem falando de gato de água. Gato de sinal. Ah, mas eu comprei lá no Paraguaizinho, instalei lá um Sky Gato e está tudo. Isso é roubo. E aí você vem para o culto e fala, não, está tudo tranquilo. Irmãos, eu estou falando isso, talvez possa estar sendo pesado para vocês, mas eu também fui confrontado com isso. Porque quando eu comecei a conhecer a palavra, gente, se eu não tivesse ali uns 500 DVDs pirata, roubo de alguém tinha esses DVDs que deu trabalho para fazer, o outro ia lá, copiava, e eu aqui só comprava todo final de semana de 10 em 10 em 10 em 10. É um tipo de roubo. Quem se beneficia com isso? Alguém vai se beneficiar. Isso vicia porque é um dinheiro fácil. E tudo que é fácil, irmão, não tem valor, mas enriquece e leva à perdição. Um outro tipo seria a morte. Eu estou falando de somente itens ainda, espirituais. Estou falando de demônios. E demônios levam à morte? Levam, irmãos, levam. Literalmente leva. De uma forma ou de outra. Eu falei para vocês de um vício. Uma pessoa viciada, dependendo da dose que ela toma, ela tem uma overdose, foi-se. Todo mundo sabe, conhece, ou já ouviu falar sobre isso. Mas eu vou falar de um outro agora que levou à morte. Uma pessoa que eu convivi, uma pessoa com 45 anos, e eu, mais ou menos com 20 anos na ocasião. A pessoa gostava de mexer com as entidades, no qual, no ambiente, era chamado de cavalo, onde o espírito descia sobre ela, sobre aquele cavalo, e dominava o teu corpo. A carga foi tanta que naquele momento, era uma sexta-feira, meio-dia, a carga foi tanta dessa movimentação, que o corpo dela não resistiu, deu uma parada cardíaca, o espírito vazou, e ela veio a falecer, sem recuperação. Os espíritos malignos, eles estão a todo momento, a todo ambiente, querendo nos tragar, como a palavra fala. E nós temos que ficar atento a isso. Nós temos que ficar antenados, para que quando isso acontecer, você se blindar, você se proteger. Vou falar agora de um segundo tipo de doença. São as doenças que a Bíblia chama de lunáticos. São pessoas que nascem com problemas neurológicos, onde tem uma variação de comportamento e de percepção diferente do comum, diferente do padrão. Não vou entrar em detalhes nisso, mas eu quero deixar claro: a sua Bíblia e a minha Bíblia afirmam que Jesus cura. O terceiro tipo de doença fala sobre os paralíticos. Paralisia afeta o físico, muitas vezes não afeta a mente. Muitos são as pessoas que têm a mente perfeita, mas o corpo não reage ao estímulo cerebral. Mas a boa notícia, inclusive isso, Jesus também cura. Então eu falei sobre 3, eu falei sobre doenças espirituais, falei sobre lunáticos, falei sobre os paralíticos, e agora eu vou falar uma que é tão importante quanto as outras: a doença da nossa alma. A doença que está aqui dentro de nós, e que nós não conseguimos ainda
romper, que nós ainda não conseguimos fazer com que ela deixasse de existir. Eu vou dar um exemplo prático. Pais, mães, presta bem atenção, porque a coisa parece que vai de geração para geração. Em meados de 90, uma moça de 16 anos se apaixonou por um professor. E ela encontrou naquele professor um relacionamento afetivo, amoroso, professor de maior. E ela achava que aquilo dali era o mundo dela, que ela queria, que ela precisava. Todo relacionamento, o primeiro relacionamento é delicado. E ela cismou que queria casar com ele de todas as formas. Ele, dos seus 23 a 25 anos, com uma carreira em ascensão, ele começou a namorar com ela assim, mas depois ele viu, peraí, eu vou cuidar da minha vida, de outras coisas, eu não quero esse relacionamento. Ele chegou até ela, explicou a situação para ela e falou: nós não vamos dar certo. Você é de menor, você tem a sua vida, eu tenho a minha vida. Vamos acabar aqui, o que mal começou. Aquela situação criou um desconforto tão grande naquela menina, naquela jovem, que ela não aceitava o fim do relacionamento. Ela encontrou em casa veneno de ilustrar móveis, um veneno X lá. Ela tomou aquele veneno. Ela estava sozinha em casa. Mas antes disso ela escreveu uma carta do porquê que ela estava fazendo aquilo. E descreveu: minha mãe, a senhora isso de bom, isso de ruim. Meu pai, isso de bom, isso de ruim. Meu irmão, isso. E foi falando de tudo que ela lembrava, dos primos. E ela tomou esse remédio e morreu. A decisão que ela fez de tomar esse remédio e perder a vida, eu estou afirmando para vocês, porque eu conheço a origem daquela família, tem tudo a ver com a doença espiritual que afetou o emocional, que afetou no físico. Se a história acabasse por aí, já seria uma situação, mas não acaba por aí. Depois do enterro, quando o pai pega aquela carta e vê o que a filha achava do pai, no ponto de vista dela, o pai entrou numa depressão profunda, uma depressão tão grande, que 2 ou 3 anos depois, ele perdeu a vontade de viver e se entregou, não suicidou, mas deixou morrer, e morreu fisicamente, morreu literalmente. Primeiro a filha desencadeou a morte do pai, agora ficou uma viúva e um menino. A viúva desamparada, o menino sem a irmã e sem o pai, agora só os dois, para conduzir uma nova vida, uma nova realidade, uma nova situação. Os dois se mudam de casa. O filho agora tem a liberdade para fazer o que quer, vai atrás de um relacionamento conturbado, um relacionamento indevido. Desse relacionamento engravida uma pessoa, os dois começam a morar junto e num ambiente muito tumultuado. E entre esse relacionamento, a mãe desse menino, mãe da menina que morreu, não vai com a cara da outra. E aí, família dispersa. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, desde as 14 horas, nós estamos aqui em oração. E exatamente 14h10, alguém me ligou. E nós ficamos conversando 1 hora. E essa esposa desse menino, falando para mim que o marido dela
há meses, sumiu, desamparou-a, corte de luz, corte de água. Eles têm 2 filhos, e desses 2 filhos, a avó está auxiliando a criar. Mas tem mais um detalhe, não termina aí. Essa filha, que ainda é de menor e tem a mesma idade daquela que suicidou, teve 2 paradas agora por coma alcoólico e de menor. De sã consciência, meu amado, uma palavra sua pode mudar essa história, ou um remédio médico pode mudar essa história. Uma história que veio, que afetou o pai, o filho, está afetando agora os netos. Por causa de quê? Por causa de uma doença que começou lá na alma. E muitos de nós hoje temos essa doença e não sabemos lidar com essa doença. E a questão não é você saber lidar com essa doença. A questão é quem você vai chamar para lidar com essa doença junto a você. Eu não posso aceitar e não aceito. E ele está nos assistindo hoje. O pastor Hércules está internado. O diabo tem tentado contra a vida dos nossos líderes. Mas eu declaro que eles não vão conseguir. Porque mais é o poder que está no nome de Jesus. E eu creio que esta semana o pastor Hércules vai sair sim daquele hospital. E sair bem, para cuidar da sua família, que é um projeto de Deus. Quantas pessoas que inclusive vocês não sabem, que estão no nosso meio, que estão doentes. Mas está na hora da gente quebrar definitivamente essa maldição do nosso meio. Eu contabilizei aqui para vocês em Mateus, lá em Mateus 8, Mateus 9 e Mateus 4, eu contabilizei só nesse pedaço 12 curas, 12 libertação que Jesus fez. E se Jesus fez, e Ele fala para você, você é meu filho, você pode, então Ele quer te usar também para fazer essas curas, para você fazer o que Ele deixou a nós fazermos. Famílias estão sendo rompidas por causa dessas doenças da alma. O diabo começa a colocar um homem bonito para sondar a sua esposa. O diabo coloca uma mulher atraente para ficar de olho no teu marido. O diabo coloca uma pessoa diferente para ficar de olho nos seus filhos. E como nós podemos nos proteger disso? Invocando o nome de Jesus. Porque nem sempre você vai estar lá dentro da escola junto com o seu filho. Nem sempre você vai estar lá com o seu cônjuge no ambiente de trabalho. Mas o Espírito Santo está. E o Espírito Santo, como foi falado aqui pela Gislaine, se nós convidarmos para Ele estar, Ele vai se fazer presente sim, em todo o ambiente, em todo lugar, para que eu e você possamos fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Nós estamos falando de doenças. Eu vou te dizer uma coisa. Então por que, pastor, que muitas vezes a gente está com essa doença e ela não quer sair? Gente, você até pode estar com essa doença. O que você não pode é aceitar essa doença. Ela pode chegar até você. Você não está desprovido de dar uma martelada no seu dedo e seu dedo infeccionar. Mas você pode determinar: eu nasci e sou selado pelo poder do Espírito Santo. Eu não aceito isso. E como diz lá em Isaías, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E é aí que vai entrar, meus amados, a fé. Uma coisa encaminha a outra. Aí entra a nossa fé. Só que a fé, a palavra diz, vamos na palavra de novo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu posso estar olhando aqui para a irmã Undina, que poderia, é um exemplo, está com uma enfermidade, e eu quieto aqui no meu pensamento, e só em pensamento falando: Senhor, cura
cura ela, Senhor, ela está com isso. Não, Senhor, é o momento de abrirmos a nossa boca. A palavra vem pelo ouvir, e deixa o diabo ouvir. Toda doença que está sobre essa irmã, agora cai por terra em nome de Jesus. Você tem que usar a palavra agora para fazer a diferença. Por quê? Porque quando você está usando o sentido de falar, você está usando o sentido de ouvir, e você está usando o sentido de você ver. E Deus quer mostrar para você o que Ele pode fazer na sua vida e na vida de outras pessoas. Por que nós temos no nosso meio pessoas que foram curadas de câncer, um dos mais terríveis doenças, e alguém não consegue curar de uma enxaqueca? Você tem essa resposta? Eu não sei, mas sei que aquele que cura um câncer pode curar tudo, inclusive como fez com a filha do Jairo, ressuscitar. Coisas que também já foi feita nesta igreja, quando a gente estava na Couto Magalhães, no acidente que teve lá na frente, que a pessoa morreu, e um dos pastores nossos foi lá, colocou a mão, como Jesus fez, orou, e a pessoa ressuscitou, a tempo do SAMU chegar e levar. Quem da sua família, meu irmão, talvez você possa estar passando por uma enfermidade. Ah, mas ele nasceu assim, vai ficar assim, assim tá bom. Não, não tá bom. Se tudo que eu disse na palavra é verdadeiro, nós temos que declarar. João Gabriel, você nasceu assim, mas eu declaro cura na tua vida. Eu declaro, como Jesus já me fez sonhar, você vai andar, você vai falar, você vai enxergar. Eu não sei quando, mas eu tomo posse dessa palavra, e essa palavra está sobre a minha, sobre a sua vida. Eu não posso aceitar. Até quando? O que Sarinha fez? Um amor de criança que tem Deus no seu coração. Então eu lanço uma palavra na vida dela. Sara, seja curada em nome de Jesus. E eu falo em alto tom para todo mundo ouvir. E você tem que declarar isso sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre quem você consegue ter acesso, porque só sabe o que está passando quem anda junto. Eu estava olhando fotos, eram do seu filho quando nasceu, quando criança, que vocês postam, tão pequenininho. Eu não aceito essa doença em nome de Jesus. Porque se Jesus está aqui, o tanto de cura que Ele fez, e esse Jesus é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, Ele é Jesus para curar ele de qualquer tipo de problema que ele possa ter. Seja ela físico, seja ela espiritual, seja ela de neurologia, seja ela da alma. Mas eu não quero lutar essa luta sozinho, meu irmão. Eu quero lutar com você essa luta sozinho. Porque pessoas estão morrendo, familiares seus, e você sabe quem eu estou falando, está morrendo no narcotráfico, está morrendo com drogas, está morrendo na bebida. Quantas pessoas aqui já foram saradas do vício da bebida, do vício da pornografia, do vício da mentira? E a palavra fala que o diabo é o pai da mentira. Eu não aceito. Eu não aceito. Mas não é o que eu aceito ou não aceito, é o que a palavra fala. E a palavra fala que Jesus veio, e lá naquela cruz Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e nós somos nova criatura. E eu tomo posse disso, e eu tomo posse do que Deus entregou para nós lá no Éden. Uma vida saudável, uma vida digna. É bem verdade, meu amado, que um dia todos nós vamos partir, e glória a Deus por isso, porque tem um lugar muito melhor do que aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, respirando fôlego de vida, eu quero ter uma família digna, eu quero ter uma saúde digna, eu quero ter um emprego digno, eu quero ter um ministério digno, eu quero ter amigos dignos. Eu quero chegar naquele dia do meu último suspiro e falar: Senhor, obrigado. Se o Senhor acha que eu já estou pronto, me recolhe nos seus braços e eu vou embora, mas sem dor. Eu não preciso passar por um acidente, eu não preciso passar por um CA, apenas me chama, porque o Senhor é dono do sim e do amém. Então pode tirar, assim como o Senhor me deu o espírito de vida, o fôlego de vida, o Senhor pode tirar.
quando for conveniente. Nós estamos muitas vezes perdendo essa batalha, porque nós não estamos usando a palavra da Bíblia. E eu preciso, meu irmão, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, abre essa palavra todos os dias, viva essa palavra todos os dias. Mas eu não sei orar, então não ore, só repete as palavras de bênção que ela tem sobre a sua vida. Não precisa nem orar, só repete em voz alta, e deixa aquilo ali tomar conta de você, porque o Espírito Santo vai atuar dentro de você e vai fazer as coisas acontecerem, de tal forma que mesmo calado, as pessoas vão olhar para você e vai falar: ó, aquele dali com certeza é alguém que anda com Cristo. Olha o brilho que ele tem, olha o sorriso que ele tem, olha a educação que ele tem, olha a forma que ele se porta. E esse alguém pode e deve ser você. Deus quer restaurar casamentos. Deus quer restaurar relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais. Deus quer restaurar relacionamento entre homem e mulher. Deus quer restaurar relacionamento na sua área profissional. Você não é alguém que nasceu para mendigar. Você nasceu para andar alto e voar alto. E é isso que eu determino na sua vida. Mas você tem que abrir a sua boca e declarar também o que a palavra fala sobre você. Como é que você sabe disso? Vai buscar a palavra incessantemente, todos os dias. Uma palavra pode mudar toda a sua história. A Gislaine estava falando o que ela chama de chave: obediência. Obediência é uma delas. Obediência é uma delas. Mas existem outras que você precisa conhecer. Não seja apenas um espectador, não seja apenas alguém que chega no colégio e vai assistir uma aula. Não, Deus quer fazer muito mais para você. Deus quer fazer você uma pessoa diferente, uma pessoa especial. Deus quer fazer de você um agente de milagres. Eu fico observando as avós quando ela vai conversar com os netos. O carinho da avó. A avó nunca brada, é difícil. A avó nunca brada. E é por isso que o neto gosta da avó, né? Porque como ela nunca brada, ela sempre vai lá no colinho da avó ali. A avó dá um dinheiro para comprar um sorvetinho. A avó fala manso. Esse Deus é mais ou menos assim. Ele quer ouvir a sua voz, mas não com murmuração, não com reclamação. Ele quer te curar. E Ele quer te curar hoje. Vou repetir: Ele quer te curar hoje. Pastor Márcio, mas o senhor pode fazer isso? Eu não. Eu não. Mas o nome de Jesus Cristo e seu poder pode fazer isso, como Ele já vem fazendo aqui. O desafio agora é saber se você quer ser curado. O desafio agora é saber se você tem coragem de se levantar, vir aqui na frente e mesmo sem dizer nada, Deus tocar em você. Não o homem, não o homem, não o homem, mas Deus tocar em você. Deus consertar a sua vida. Deus consertar aquilo que você realmente precisa. Deus fazer de você uma nova pessoa. E aí eu te pergunto: você quer ser curado? Como foi falado aqui, Ele só convida. E Ele está te convidando nessa noite. Se você quer ser curado em alguma área da sua vida, saia do seu ambiente. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Amém?